Glória a Deus. Salve a todos com a paz do Senhor. Amém. Convido os irmãos, abrimos as nossas Bíblias. No livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10. Um texto bem conhecido da parte do Senhor. Geralmente eu leio só um versículo, mas hoje o povo de Deus pedindo que a gente leia todo o versículo, amém? Eu vou ler, os irmãos acompanham em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, a armadura de Deus é o título. Efésios 6:10. Todos acharam? Mas a gente espera, não tem problema não. Glória a Deus, pois vencerei. 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 Em nome de Jesus. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, a armadura de Deus, o título Efésios 6:10. Quanto mais serem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, e depois de termos vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, decidindo-nos com a verdade, vestindo-nos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embaraçado sempre no escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para que isto seja vigiado com toda perseverança e súplica por todos os santos. Também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para que, com intrepidez, fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que, em Cristo, eu seja ousado para falar, como me cumpre fazer. Amém? Poder sentar, meu querido. Eu já peço a você que faz dessa oração da armadura de 6:10 no seu coração. Livro de Efésios, escrito pelo apóstolo Paulo, um dos momentos, em que ele estava preso. Mas esse apóstolo Paulo, meu querido, por que ele estava preso? Esse apóstolo Paulo um dia ele teve um encontro com o Senhor Jesus. E nesse encontro que ele teve com o Senhor Jesus, um encontro sobrenatural, o Senhor Jesus o levantou para que ele viesse a ser um dos seus apóstolos. Como ele mesmo disse, como um abortivo. E depois de um certo tempo estudando a palavra do Senhor, ele virou um veemente pregador da palavra de Deus. E começou a pregar a palavra de Deus por todos os cantos por onde ele passava. E por conta disso, ele acabou sendo preso. Saduceus e fariseus se voltaram contra ele e queriam prendê-lo. Mas a mesmo apóstolo Paulo aqui, que é citado nesse livro de Efésios, ele também fez prerrogativa da sua situação de cidadão romano. E falou, eu não posso ser preso por vocês. Se quiser que seja preso como cidadão romano. E aqui ele está preso como um cidadão romano. E ele está preso numa situação, ele está preso vamos dizer assim, num presídio domiciliar. Ele está preso em casa. Ele está preso na sua casa. Se fosse hoje em dia, ele teria uma tornozeleira eletrônica. Mas naquele caso, no caso dele, naquela época, como não tinha tornozeleira eletrônica, ele ficava acorrentado
a um soldado que era revezado regularmente. Um soldado tirava serviço, acorrentado a ele no dia, no outro dia outro soldado tirava serviço, acorrentado a ele no outro dia. E deste modo, este mesmo apóstolo Paulo, ele veio a escrever esse texto que foi lido agora, cujo título eu tenho certeza que não foi dado por ele, mas que é muito apropriado, que vinha nos falar sobre a armadura de Deus. Como Paulo era cidadão romano, ele tinha contato com os romanos e com os soldados romanos. Um dia, ele olhou para um soldado romano e teve uma inspiração da parte do Senhor. E baseado na estrutura da armadura de um soldado romano, ele escreveu esse texto, que é uma bênção para nossas vidas, que é uma bênção para todo o povo evangélico até os dias de hoje. E muito apropriado até para a situação presente que a igreja vem passando. No versículo 1, vocês veem que Paulo ele escreve assim: quanto mais andamos Deus fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quem aqui já foi militar? Ou quem aqui teve um marido que é militar? Ou conhece alguém que é militar? Sabe que um sujeito para se tornar militar ele tem que passar por determinadas situações. Primeiro, ele tem que procurar o serviço de inscrição militar. Na época que eu me inscrevi, ficava aqui em São Cristóvão, se não me engano. E lá eu fui me inscrever para ser soldado. E lá você passa por uma triagem. E meu querido, não é você que se faz soldado. É a pessoa que te recebe, que vê se você tem aptidões para que você se torne um soldado. E a partir do momento em que você se torna soldado, aquela pessoa que te recebeu é a pessoa que vai te preparar para que você tome condições de ser um soldado. Aqui no versículo de número 1 diz que a gente tem que se fortalecer na força do Senhor Jesus, na força do seu poder. Isso significa o seguinte: que quando você aceita Jesus como Salvador, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção, você se alistou no exército de Deus. Você bota na tua cabeça uma coisa: você já é um soldado. E o soldado de Deus ele não é chamado para ser simplesmente um soldado para ficar sentado atrás de uma mesa, no escritório, debaixo de um ar-condicionado, trabalhando ali com uma prancheta ou no computador, não. O soldado que é chamado por Deus, ele é chamado para guerrear. E aqui, o nosso apóstolo Paulo vai dar as prerrogativas para que você tenha condições de guerrear, para que você tenha condições de se tornar um soldado de verdade, para que você tenha condições de ir para uma guerra. Porque a medida que você aceita Jesus, desde o primeiro dia em que você levantou a mão, meu querido, você já está numa guerra. Você tem dúvida disso? Primeiras pessoas que se voltam logo contra você são logo os familiares. Já começam a se apontar lá. Bebia, fumava, dançava, ia até o chão. E agora está dizendo que é crente. A gente que vai levar a luz? Vai levar pro chão, né? Pois é. Quanta gente chegou assim, olha lá. Da luz agora é crente, ó. Você vivendo ali até o chão. Uma semana. Não é? Pois é. E você passa a ser. As pessoas passam a te desconhecer, porque elas estão acostumadas a ver você como era antigamente. E não passam a reconhecer você a partir do momento que você levantou a mão para Jesus, porque a partir daquele momento, Deus quer fazer de você uma nova criatura. Mas as coisas que você vai receber
não vão ser dadas pelo pastor, pelo presbítero, pelo diácono. As coisas que você vai receber para se tornar um soldado de verdade, ela vai partir do próprio Deus. Por isso que ele coloca, ele inicia esse texto dizendo: fortalecendo no Senhor e na força do seu poder, porque quem vai te dar poder é Deus, não vai ser o pastor. E outra coisa que me chama a atenção aqui nesse texto é que ele não está falando de uma forma generalizada, ele está falando de uma forma individual, ou seja, cada soldado vai ter um tratamento diferenciado, cada soldado vai ter uma instrução diferenciada. A gente, quando se alista, depois a gente tem que passar por um processo lá, né? Onde a gente fica lá numa fila com um monte de homem lá, e o camarada vai dizendo lá se você está apto ou não para ser soldado. Aí dali ele diz: ó, você vai para a infantaria, você vai para a artilharia, você vai para a paraquedista, você vai para a PM, você vai para a PE, e assim eles vão fazendo ali a diferença para colocar cada um no seu quadrado. Ele era da artilharia. Essa é da minha arma. Colegas meus foram da parte de comunicação. O curioso aqui também, que eu quero chamar a atenção, é que às vezes a gente fica olhando irmãos de outras igrejas e fica pensando assim: será que ele está certo ou será que eu estou certo? Do diabo. Cilada do meu irmão? Não. Cilada do vizinho? Não. Ciladas do diabo. Você comprou uma briga no campo espiritual, meu amado. E isso vai ficar bem claro no versículo seguinte, porque ele explica aqui no versículo número 12: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Uma coisa que eu sempre chamo a atenção das pessoas é o seguinte: graças a Deus, que Deus, Ele não abriu nossos olhos espirituais para enxergar o que existe ao nosso redor. Porque se a gente pudesse enxergar o mundo espiritual, meu amigo, você nem saía de casa. De tanta coisa que você ia ver, de tanto espírito maligno que você ia ver, de tanta potestade que você iria ver. Às vezes você não vê, mas às vezes você sente aquela coisa passando por você assim, e você, opa, está repreendido em nome de Jesus. Tenho certeza que teve gente aqui dentro que já teve essa experiência. Não é contra a carne, não é contra a sangue. Aliás, meu querido, quando Deus ele nos chama para a gente virar soldado, não é para lutar contra o nosso irmão, nem contra o nosso pior inimigo. Aliás, o Senhor Jesus ele deixou uma palavra bem clara a respeito disso. Ele diz assim: contra aquele que te fere, ore por ele. Contra o teu inimigo, ore por ele. Se o teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer. Se tem sede, dá-lhe de beber. A instrução é clara. Nós temos que lutar sim contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Porque não é a pessoa que está ali querendo te afrontar, é o inimigo. E se Deus abrir os teus olhos espirituais, você vai ver até o inimigo atuando na vida daquela pessoa. Você vai olhar para a pessoa e vai dizer assim: não é ele, é o diabo, é o inimigo das nossas almas que está fazendo isso para desestabilizar, para me vencer, para me jogar para baixo, para me desviar. E o apóstolo Paulo continua aqui, dentro da palavra, dizendo assim: portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, depois de teres vencido tudo e permanecer inabaláveis. Já teve dia mau na tua vida? Quem aqui nunca teve um dia mau? Eu já tive dias maus na minha vida. E por que eu tive dias maus na minha vida? Uma coisa bacana sobre um novo convertido
é que o novo convertido ele não tem filtro. O novo convertido ele quer converter o mundo. Ele quer que todo mundo aceite a Jesus. Nossa, o primeiro amor é uma beleza. Você não tem filtro. Nossa, você fala de Jesus no trem, você fala de Jesus no ônibus, no lugar de trabalho. Você chega a ficar chato. As pessoas dizem, lá vem esse camarada, ele está chato pra caramba. Depois que o crente só quer falar de Jesus. E o novo convertido é insistente. E o novo convertido, quando ele crê para Jesus, nossa, aquilo ali é a glória para ele. Ele fica tanto a Jesus, ele fica tão feliz. Mas sabe uma coisa que também me chama a atenção? É que quando você está fazendo a obra de Deus, quando você é novo convertido, o diabo também ele apronta com você. Ele manda sobre você um dia mau. Eu, certa vez, junto com a minha esposa, tomamos contas de uma jovem. Já até falei sobre o nome dela aqui, o nome dela era Shelly. Ela tinha câncer e nós ficamos tomando conta dela até o último dia da vida dela. Resumindo a história, ela morreu com o Senhor. O semblante dela parecia que estava iluminado. Estava lindo. Hoje todo destruído pela enfermidade, mas daqui para cima você olhava assim e nossa, parecia que brilhava. A gente podia sentir a presença de Deus naquele corpo ali presente. Não que o espírito e a alma dela estivesse ali, mas Deus também zela pelo corpo daquele que é seu. E depois daquilo, minha esposa perdeu as férias dela, tomando conta daquela menina. Nós nos despedimos muitas vezes para socorrer ela, para correr com ela para o hospital, para socorrer ela, junto com outro amigo meu dela. E depois de tudo aquilo, depois de todo o desprendimento que a gente teve para tomar conta dela, o que a gente ganhou da mãe dela, assim, sabe o que foi? Desprezo. A mãe dela, a gente vinha andando por uma calçada, ela passava pela outra. A gente ia dirigir a voz dela para ela, assim, ela virava as costas para a gente sair de banco. Aí eu vou ficar com raiva disso? Não. Sabe por quê, meu querido? Porque eu sei que é o diabo. Aquele ali é o dia mau. Aquele ali é para ferir. Aquilo ali é para tirar a gente da presença de Deus. Ele quando se entristeceu e falou assim, poxa, fizemos tanto por ela, mas ela hoje em dia nem sequer fala comigo. Aí eu falei para ela, Sonia, não, é assim mesmo, é luta. O que valeu foi que a gente conseguiu passar por essa prova e hoje em dia ela está nos braços do Senhor. Eu não vou entrar em detalhes a respeito do que aquela menina passou no momento da enfermidade dela, mas eu só vou dizer uma coisa: até a visão dos altos céus de arrebatamento ela teve no momento que ela estava com Deus. E veio falar para a gente como é que onde ela estava e como é que era o paraíso onde ela estava com o Senhor. Dia mal. Às vezes a gente faz o bem. As pessoas nos fazem o mal, nos pagam o mal por bem. Dia mal. Você faz tanto pelos outros e recebe em troca ingratidão. Fica triste não, meu querido. Esse é o dia mau. E a palavra continua dizendo assim: estais, pois, firmes, cingindo com a verdade, vestindo-nos com a couraça da justiça. A couraça era uma coisa interessante, porque ela cobria todo o peito, do coração aos órgãos internos, para impedir que você fosse ferido naquela área ali, e ferido de morte, ou que alcançasse alguns dos órgãos vitais que você tem no seu corpo, principalmente o seu coração. A palavra de Deus diz assim: guarda o teu coração. A gente tem que guardar o nosso coração. Se a gente não guardar o nosso coração, meu querido, qualquer coisa que atingir o nosso coração, nós vamos ficar feridos, magoados, e daí para frente, para você cair,
É um pulo. E diz assim na mais palavra: calçai os vossos pés na preparação do Evangelho da paz. Oh, coisa boa! É você sair aí pelo mundo pregando o Evangelho da paz. Eu já andei muito pelo país aí afora. Preguei bastante o Evangelho da paz. Se a pessoa se converteu ou não, isso aí eu não sei. Mas que eu lancei a semente, eu lancei. Algumas pessoas eu tive o prazer de ver se converter e estar firme com o Senhor até o dia de hoje. Quando eu morava ali no Guarabu, perto da Escola Holanda, a gente tinha um trabalho em casa, já comentei isso aqui uma certa vez. E ali nós abrimos um trabalho de oração em casa que se chamava o Vale da Bênção. E era uma bênção mesmo, viu? Jesus ali fez coisas grandes. Salvou meu irmão antes dele morrer. Hoje ele está na glória, graças a Deus. Salvou outros irmãos. Mas o mais importante de tudo é que na porta da minha casa tinha uma boca de fogo. Poxa, mas é importante? É, meu filho, é importante. Porque enquanto o camarada estava lá fora fumando maconha, a gente estava lá dentro louvando, pedindo a Deus pela vida dele. Enquanto ele estava lá fora, a gente estava lá dentro pregando a palavra de Deus e aquilo só entrando no ouvido dele. E em determinado momento da minha vida, eu estou até andando assim pelo meio da rua, aí vem aquele camarada e fala assim: oi irmão, tudo bem? Aí eu olho para ele assim: tudo bem? Está lembrado de mim? Aí eu olho assim, para ser sincero, não. Eu era aquele camarada que ficava sentado na porta da sua casa fumando maconha. Agora eu sou salvo e liberto pelo nome de Jesus. Valeu a pena pagar o preço. Porque às vezes Deus permite que a gente veja certas coisas, porque Deus às vezes nos dá a vitória, a gente nem sabe. Às vezes você passa por uma situação num determinado lugar que você pensa que não aconteceu nada. Aí você pensa assim: poxa Deus, fiquei tanto tempo naquele lugar, eu só passei luta aqui. Caramba, não tive uma vitória naquele lugar. Poxa, mas foi tanta luta que eu quase perdi minha saúde naquele lugar. Aí Deus pega e permite que você veja isso. Para você se vangloriar, não. Curioso é que naquela época, o escudo era um escudo de mais ou menos 1 metro. Eles iam no braço e eles jogavam água naquele escudo. Para quê? Para que quando o inimigo jogasse flecha com fogo, batesse no escudo e ele apagava. Por isso que ele diz assim, ó: dados inflamados do maligno. Quando o inimigo não consegue te parar de um jeito, ele tenta de outro. Ele vai começar a jogar coisas sobre a tua vida e às vezes levantar até calúnia sobre você, para tentar te ferir, tentar te matar. E a palavra termina dizendo assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O órgão mais importante do nosso corpo é a cabeça. E é o órgão que a gente tem que cuidar mais. Porque é na cabeça que está o nosso olfato, a nossa voz, os nossos ouvidos. É na cabeça da gente que o inimigo tenta trabalhar para nos tirar da presença de Deus. Se você não estiver com este capacete espiritual sobre você, meu amado, eu vou te dizer uma coisa: você corre um sério risco de se perder. Porque o inimigo ele começa a lançar coisas na mente da gente. Ele começa a fazer com que a gente veja inimigos onde não existem inimigos na nossa mente. Ele começa a fazer com que o esposo ache que a mulher está traindo ele. Ele começa a fazer com que a mulher ache que o marido anda pulando cerca. Ele começa a colocar minhoca na cabeça do sujeito. Ele começa até a duvidar, fala assim: será que Deus é Deus mesmo? E ele trabalha tanto na cabeça do sujeito que eu acredito até que muita gente fica pensando assim: será que eu estou salvo mesmo? Será que realmente eu vou para o céu? Será que realmente eu estou andando conforme Deus quer, na presença de Deus? Você começa a duvidar das coisas de Deus e se assenta no maligno.
quando a gente começa a duvidar até mesmo da nossa própria salvação. A palavra de Deus é bem clara quando diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre mim, vós, o meu jugo, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Diz mais: filhinhos, não erreis, mas se errares, tendes um advogado junto ao Pai. Não deixe o inimigo trabalhar na tua mente, te tirar da presença de Deus, não. Tudo o que ele é isso. Te tirar da presença de Deus para poder você ficar vulnerável e desse modo ele finalmente te ceifar, te levar para o lado dele. Eu li certo dia desses, agora há pouco tempo, uma palavra que dizia o seguinte: independente de qualquer coisa, todos nós um dia vamos nos encontrar com o Senhor. A diferença é, você quer se encontrar com Jesus tendo Ele como seu advogado, ou você quer se encontrar com Jesus sendo Ele o teu juiz? Agora não. Agora, se você chega para Jesus e diz assim: Senhor, eu creio que Tu és o Filho de Deus, e Tu veio ao mundo para nos perdoar todos os nossos pecados. Perdoa os meus pecados e me aceita, Senhor, como seu único e suficiente Salvador. Se você fizer isso, Ele vai ser o teu advogado. E tudo aquilo que você fez, Ele vai lançar no mar do esquecimento. E continua, para terminar aqui, dizendo assim: com toda oração e súplica, orando todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dado na minha boca a palavra de Deus, como me perdeis, fazendo conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias. E eu acho que eu pulei alguma coisa. Ah, sim. Tomai também o capacete de salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E essa parte eu não queria pular porque ela é importante. Meu amado, está sendo atacado pelo maligno? Está passando pelo dia mal? Meu querido, você tem que fazer uso da palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é a espada do Senhor. Ela é a espada que nos defende. Escute o que eu vou dizer para você aqui agora, tá? Sabe como é que o Senhor Jesus se defendeu do diabo no deserto? Através da palavra. Quando Jesus estava no deserto e que o diabo chegou para ele e falou assim: está com fome? Transforma essas pedras aí em pão. Sabe o que Jesus disse para ele? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Saiba se defender usando a palavra de Deus. Você vai precisar. Quando você chega num ambiente que a pessoa sabe que você é cristão, não pense que você vai ficar escondido, porque o brilho de Deus na tua vida ele vai te identificar. E a pessoa vai chegar para você e vai dizer assim: você é cristão? Sou. Então me explica isso, isso e isso. Se você não conhece a palavra de Deus, como é que você vai passar algo de Deus para aquela pessoa? Ou, se aquela pessoa te atacar com a palavra de Deus, como é que você vai se defender? Certa vez chegaram para mim e falaram assim para mim assim: Deus é poderoso? Eu falei assim: é. Deus pode todas as coisas? Ele pode. Se Deus pode todas as coisas, Deus pode fazer uma pedra tão grande que Ele não possa carregar? Pergunta capiciosa, né? Eu falei, pensei. Eu pensei assim: olha, eu não vou te dar a resposta agora porque eu preciso meditar nisso que você está falando. E parei para pensar durante mais de uma semana. Até que um dia Deus falou para mim assim: o dia em que eu criar alguma coisa sobre a qual eu não tenho domínio,
eu deixo de ser Deus. Deus tem todo o poder. Não há nada que Ele possa fazer. Ele não pode criar uma coisa sobre a qual Ele não tem domínio, porque tem domínio sobre todas as coisas. Eu não teria chegado a essa conclusão se eu não tivesse passado mais de uma semana olhando a palavra de Deus e buscando uma resposta do Senhor. A gente tem que aprender a se defender com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tem gente que não gosta de ler Bíblia, mas na hora que você for confrontado, como é que você vai se defender? Amém? E para terminar, agora sim, com toda oração e súplica, orando por todos nós em todo o tempo, no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Isso significa que nós temos que orar uns pelos outros. E aqui termina a parte que fala sobre a armadura de Deus. Se a gente seguir essa receita de bolo que Paulo fez para nós, meu querido, eu tenho certeza que você não vai ter mais dúvidas sobre a tua salvação, que você vai saber sair de uma situação adversa e que o diabo ele vai fugir de você, porque a palavra de Deus diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E para terminar, eu quero deixar a última palavra para você nessa noite, para a sua meditação, para você pensar nisso que eu vou ler aqui agora, que está no livro de Isaías, no capítulo de número 13, versículo de número 4. Se você quiser anotar, diz assim: já se ouve sobre os montes o rumor como o de muito povo, o clamor de reinos e de nações já congregados. O Senhor dos exércitos passa em revista o seu exército de guerra. Aleluia. Sabe onde nós estamos? Numa guerra. E sabe o que acontece numa guerra? Combate. E nesse combate tem mortos e feridos. Em determinados momentos de uma guerra, o general diz assim, toca uma trombeta e diz assim: retaguarda, reunir, reorganizar. E depois que ele reúne todo o seu exército de guerra, que ele passa em revista, aí ele volta para atacar novamente. O que está para acontecer brevemente? As trombetas do Senhor irão tocar. E o Senhor vai reunir o seu exército de guerra num grande arrebatamento. Todo aquele povo que combateu o bom combate, encerrou a carreira e guardou a fé, vai estar lá. E eu quero estar lá também. E eu também quero que você esteja lá. Deus está passando em revista o seu exército de guerra. Eu creio que nessa noite Deus vai visitar você. Eu creio que nesta noite o Senhor Ele vai te convocar. Eu creio que nessa noite Ele quer que você entre nas fileiras do Senhor. E eu lanço aqui o meu apelo para você. Vem participar desse exército. Vem aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque brevemente Ele virá para levar a sua igreja. E você tem que fazer parte desse grande exército. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.